Isso aconteceu há 2 anos e ainda me deixa tensa só de pensar nisso. Meu marido, eu e nossa filha de 2 anos nos mudamos para o Tennessee para recomeçar a vida. Estávamos todos exaustos após uma longa viagem e só queríamos colocar os colchões no lugar. Meus pais, que já moravam no Tennessee, estavam nos ajudando a descarregar. Naturalmente, todos os vizinhos do nosso complexo de apartamentos saíram para nos cumprimentar. Foi quando conhecemos Ben. Desde o início, senti uma vibração estranha vindo dele. Nossa filha, que até hoje é muito amigável com estranhos, se escondeu atrás do meu marido e visivelmente se encolheu. Fizemos uma conversa educada, mas focamos mais em descarregar nossas coisas do que em conversar com os novos vizinhos. Mais tarde, meu pai me disse que, em um momento, voltou ao caminhão e viu Ben olhando fixamente para nossa filha. Meu pai o chamou a atenção, e quando Ben negou, meu marido acabou mandando ele se afastar de nós. Naquela noite, meu marido e eu ainda estávamos organizando nossas coisas enquanto nossa filha passava a noite na casa dos meus pais. Era cerca de 10h30 da noite quando ouvimos uma batida na porta. Achando que era a pizza que eu tinha pedido, meu marido abriu a porta, mas lá estava Ben. Ele perguntou se precisávamos de ajuda. Sua aparição àquela hora da noite, mesmo para um vizinho amigável, era assustadora. Antes que pudéssemos mandá-lo embora, ele exigiu um cigarro. Não só ele era um esquisito total, como agora estava sendo rude. Nenhum de nós fumava, e quando dissemos isso, ele ficou um pouco irritado. Começou a gritar e a berrar com meu marido, batendo na parede. Esse cara era desequilibrado. Felizmente, nosso senhorio morava do outro lado e veio mandá-lo embora. Enquanto Ben se afastava, nosso senhorio explicou que ele era um incômodo residente e sofria de problemas mentais, mas que no geral era inofensivo, desde que tomasse seus remédios. Sim, porque é exatamente isso que você quer ouvir na sua primeira noite em um novo lugar. Depois disso, a vida meio que seguiu seu curso e nos acomodamos sem mais interrupções. Tínhamos horários malucos e às vezes trabalhávamos em turnos noturnos. Eu chegava em casa por volta da meia-noite e via Ben parado do lado de fora dos prédios de apartamentos, sempre me olhando. Eu o ignorava, principalmente porque estava cansada demais e queria ir para a cama. Ele sempre pedia cigarros e eu repetia que não fumava. Meu marido disse que ele fazia o mesmo com ele. Mudamos nossos horários de trabalho apenas para despistar Ben um pouco, e no começo funcionou. Mas Ben começou a nos importunar durante o dia nos nossos dias de folga. Levávamos nossa filha ao parque ou às montanhas. Uma vez, Ben pediu para ir conosco, dizendo que era ótimo com crianças e que podíamos confiar nele sozinhos com nossa filha. Eu realmente deveria ter deixado meu marido dar um soco nele naquele momento. Quando voltamos, ele estava sentado na nossa vaga de estacionamento, dizendo que estava garantindo que ninguém estacionasse nela. Ele então tentou abraçar nossa filha, que gritou e se agarrou a mim como se sua vida dependesse disso. Levei-a para dentro de casa enquanto meu marido finalmente explodiu e deu uma bronca nele, mandando-o nos deixar em paz. Contamos ao senhorio, mas ele usou a desculpa dos problemas mentais novamente. Olha, eu entendo que a doença mental nunca é fácil de lidar, mas ele estava constantemente assediando e aterrorizando nossa filha, e tínhamos o dever de proteger nossa família. Chegou ao ponto de nossa filha não querer sair de casa porque o homem mau estaria lá fora, olhando para ela. Ameaçamos romper nosso contrato de aluguel se algo não fosse feito. Comecei a conversar com meus outros vizinhos e todos pareciam ter a mesma experiência. Um dos vizinhos me contou que ele e outro vizinho viram Ben olhando fixamente para algumas das meninas jovens que usavam maiôs e shorts curtos na piscina comunitária e o expulsaram de lá. Relataram isso ao senhorio, mas nada foi feito. Depois de um mês, as coisas se acalmaram. Ben não foi mais visto lá fora. Na verdade, ninguém o viu mais. Achamos que ele se mudou ou algo assim. Boa viagem, pensamos. Estávamos pensando em nos mudar para a casa dos meus pais enquanto economizávamos dinheiro para uma casa de verdade. Uma noite cheguei do trabalho mais cedo. Meu marido estava fora da cidade por causa do trabalho e meus pais tinham levado nossa filha para visitar a família. Decidi jogar Saints Row 4 e relaxar depois de um turno de 11 horas. Estava imersa no jogo quando alguém bateu na porta. Era cerca de 10 da noite. Se alguém estivesse vindo tão tarde, teria ligado ou mandado uma mensagem antes.
Levantei para ver quem era, mas antes de chegar à porta, ela começou a tremer violentamente. Então ouvi Ben gritando: "Abra essa porta, maldita!" As batidas pesadas se transformaram em ele arremessando seu ombro contra a porta. Ele estava gritando como um louco. Peguei meu telefone e a faca mais afiada que tínhamos na cozinha e me escondi no armário. Clichê, eu sei, mas se ele conseguisse entrar, pelo menos haveria alguma distância entre nós. Chamei o 911 e disseram que outros vizinhos também tinham ligado. Só depois de ouvir as sirenes pararem e vozes gritando lá fora, senti-me segura para sair. Abri a porta e vi um policial imobilizando Ben no chão. O senhorio estava gritando com o policial para soltá-lo e até o empurrou. Ambos acabaram sendo presos. Eu dei meu depoimento e todos os meus vizinhos confirmaram o que eu disse, acrescentando suas próprias experiências. Minha doce vizinha da igreja ligou para meu marido e meus pais para contar o que estava acontecendo e até me deixou ficar com ela e sua família naquela noite. Mas depois do que aconteceu, eu não consegui dormir. Fiquei pensando que a qualquer momento ouviria os gritos e batidas de Ben novamente. Acontece que Ben era um criminoso sexual registrado. Rumores diziam que o senhorio sabia disso, mas ignorava porque a família de Ben lhe dava dinheiro extra para deixá-lo ficar lá. Por isso, nada foi feito sobre seu comportamento. Isso me deixa doente. Ben realmente tomava remédios, mas estava sem tomá-los há meses. Ele tentou dizer aos policiais que nossa filha era dele e que nós a sequestramos, e que eu estava tendo um caso com ele. Loucura, né? A última coisa que ouvi foi que Ben foi internado em uma instituição. Não sei se foi uma prisão ou um hospital psiquiátrico. O senhorio foi demitido e praticamente expulso da cidade. Boa viagem. Nos ofereceram 3 meses de aluguel grátis pelo transtorno, mas isso foi o ponto final para nós. Vendemos a maioria de nossos pertences e nos mudamos para a casa dos meus pais. Estou feliz em dizer que agora temos uma casa e nossa filha não tem mais medo de sair. E sim, verificamos todos os nossos vizinhos para garantir que não há mais pontos vermelhos. Minha mãe tinha 14 anos em 1986 quando isso aconteceu. Ela morava na China na época com seus pais e irmão mais novo. Era inverno e a temperatura caiu para níveis negativos. A neve caía em camadas espessas no chão. Eram cerca de 10 da noite quando minha mãe terminou suas aulas, e a essa hora já estava escuro. Vale lembrar que na China é normal para jovens estudantes voltarem para casa sozinhos, sem um pai ou responsável. Cerca de 10 minutos depois de descer do ônibus, ela começou a caminhar por um antigo mercado para chegar ao seu apartamento. O mercado estava completamente quieto e deserto àquela hora da noite. Também não havia postes de luz ao redor. Então era difícil para minha mãe ver claramente por onde estava indo. No entanto, ela já havia feito esse trajeto várias vezes antes, então estava familiarizada e sabia o caminho de volta para casa. Minha mãe teve a sensação de que alguém estava à espreita na escuridão do mercado. Ela tentou afastar essa sensação, mas a apreensão persistiu. Ela continuou a ouvir os passos dela esmagando a neve branca, mas de repente parou. Ao fazer isso, pôde ouvir um segundo par de passos atrás dela. Minha mãe entrou em pânico, mas continuou em frente, fingindo que não tinha ouvido nada. Ela pensou que poderia ser outro estudante voltando para casa. Esse pensamento fazia sentido, mas não impediu que ela acelerasse o passo. Os passos na neve atrás dela também começaram a acelerar. Minha mãe não conseguiu mais suportar o medo e começou a correr, mas a neve espessa dificultava que ela fugisse rapidamente. Ela olhou rapidamente para trás e viu a silhueta de um homem alto a poucos metros de distância, se aproximando. O homem não parecia estar usando um casaco, apesar da temperatura congelante. A falta de postes de luz dificultava que minha mãe distinguisse mais detalhes. No entanto, isso não foi o que mais assustou minha mãe. Ela acabou sendo perseguida até uma área iluminada por uma luz fraca montada na lateral de uma barraca de mercador. Quando olhou para trás, conseguiu ver que o perseguidor estava carregando uma grande tábua nas mãos. Agora petrificada, ela continuou a correr e se recusou a olhar para trás novamente.
De repente, ela viu a luz de um poste de luz que estava situado em uma pequena rua. Felizmente, naquela noite havia um casal jovem caminhando em sua direção. Com sua última gota de energia, minha mãe correu até eles e desabou. Minha mãe estava em estado de histeria quando perguntaram o que estava acontecendo. Ela explicou o ocorrido, mas a essa altura o estranho havia desaparecido. O casal que ela encontrou morava no mesmo bloco de apartamentos que ela e conheciam seu pai. Eles a acompanharam até em casa e contaram ao meu avô onde a encontraram. Depois que o casal foi embora, minha mãe não conseguia parar de chorar de medo e choque. A partir de então, meu avô ia encontrá-la no ponto de ônibus e eles caminhavam juntos para casa. Minha mãe nunca descobriu quem era o agressor e, felizmente, nunca teve outro encontro com ele. No verão de 2017, meu namorado e eu estávamos visitando minha família antes que meu irmão começasse o ensino médio em agosto. Meus pais estavam assistindo TV no quarto. Eu estava trabalhando em um dever de casa e meu irmão e meu namorado estavam jogando videogame na sala ao lado. Eles foram gentis o suficiente para manter o volume baixo para que eu pudesse me concentrar no meu ensaio. Por volta das 8:30 da noite, de repente lembrei que precisava colocar gasolina no meu carro. Terminando o último parágrafo do meu ensaio, liguei para meus pais para avisar que sairia por alguns minutos e que voltaria direto para casa. O posto de gasolina ficava a cerca de 10 minutos da minha casa, então eu voltaria em cerca de 20 minutos. Peguei minhas chaves, dei um beijo de despedida no meu namorado e saí sem dizer mais uma palavra. Após 10 minutos de direção, cheguei ao posto de gasolina e parei na bomba mais próxima. Enquanto começava a encher o tanque do meu carro, um caminhão velho e desgastado apareceu no canto do meu olho. Virei a cabeça para olhar e notei duas figuras escuras sentadas lá. Não consegui distinguir nenhuma característica, mas parecia que estavam conversando enquanto verificavam o local. Ignorei isso e terminei de encher meu tanque antes de voltar para o meu carro. Decidi entrar na loja para pegar alguns lanches para meu namorado. Entrei rapidamente e escolhi alguns itens. Assim que terminei de fazer minha compra, 2 homens usando jeans e moletom com capuz preto entraram na loja, com armas em punho. Ambos pareciam ter cerca de 20 e poucos anos e eram bastante fortes. Todo mundo no chão. O primeiro homem gritou. O caixa e todos os outros na loja obedeceram imediatamente às suas ordens. Houve alguns sussurros apavorados, até que um dos homens gritou para que calassem a boca. Senti meu coração acelerar e meu sangue gelar. Aqueles homens estavam prestes a roubar o lugar e possivelmente atirar nos clientes ou no caixa. Rezei silenciosamente para que ninguém fosse morto ou gravemente ferido. Um dos homens agarrou meu cabelo. Você, levante-se, ele ordenou. Temendo por minha vida, obedeci. Quase imediatamente, senti um braço envolver meu pulso e segurá-lo. Eu teria dado uma cotovelada nele, pisado em seu pé ou tentado socar seu rosto, mas estava tão paralisada de medo que não conseguia pensar ou fazer nada. O pior de tudo foi sentir o cano da arma apontado para a parte de trás da minha cabeça. Tentei me contorcer para escapar do seu aperto, mas ele apenas me segurou mais forte e sussurrou. Fique parada, querida, e ninguém se machuca. O outro homem gritou para o caixa. Entregue o dinheiro, ou você vai ter que limpar os miolos dessa vadia da parede. Eu não tinha conexão com o caixa de nenhuma forma, exceto por ser uma cliente na loja. Mas eu podia ver pelo olhar em seus olhos que ele queria me proteger de qualquer forma possível. Ele era um senhor mais velho, possivelmente na casa dos 60 anos, com óculos no rosto. Sabia que ele não tinha escolha, a não ser cumprir suas exigências. Ele destrancou o caixa às pressas. Enquanto entregava o dinheiro, senti o cano da arma pressionar o lado da minha cabeça e quase comecei a surtar. Me controlei e comecei a chorar um pouco. Minha garganta queimava de tanto segurar o choro, tudo para manter-me viva o máximo de tempo possível. Assim que a última nota foi entregue ao homem, sirenes soaram do lado de fora. O homem então guardou o dinheiro em uma mochila e deu um soco no caixa. Fui então jogada de lado, meu estômago e braço atingindo a borda do balcão antes de cair no chão. Assim que os 2 homens correram para fora,
Foram cercados pela polícia em questão de segundos. Foram derrubados e algemados. Ainda estava recuperando o fôlego, mas estava mais preocupada com o caixa. Me arrastei e olhei por cima do balcão. No geral, ele parecia estar bem, embora eu pudesse ver que seu olho direito estava ficando roxo. Seus óculos estavam quebrados no chão. "O senhor está bem?" Perguntei fracamente, ainda sentindo dor no estômago. "Estou um pouco cego no momento, mas vou ficar bem", respondeu ele. "Está todo mundo bem?" Uma voz familiar perguntou. Um dos policiais, que também era muito amigo do meu pai, entrou na loja. "Só nós dois aqui talvez precisemos de atenção", respondi. O oficial se virou para nós e me reconheceu imediatamente, perguntando se eu estava bem. Eu e o caixa contamos tudo enquanto outros policiais eventualmente entraram e questionaram os outros clientes. Acontece que um cliente tinha se escondido no banheiro e chamado o 911 sem que os ladrões percebessem. Depois de terminar o interrogatório, não consegui mais segurar. Comecei a chorar desesperadamente, não por estar com dor, mas porque tinha acabado de passar pelo momento mais assustador da minha vida. Só queria voltar para casa e colocar uma bolsa de gelo no meu estômago. O caixa foi levado para fora da loja em uma maca. "Você precisa de atendimento médico?" o policial perguntou. Balancei a cabeça e choraminguei. "Só quero ir para casa." Enquanto saía da loja, notei alguns policiais investigando o caminhão que tinha visto antes. E então percebi que aquele veículo pertencia aos dois homens. Eles estavam observando o local, esperando o momento certo para atacar, e tenho certeza de que eu fui a primeira pessoa que viram para usar como isca. Um carro de polícia me seguiu até em casa naquela noite. Eventualmente, chegamos ao meu bairro. Minha mãe correu para fora da casa e me abraçou. Ela continuava perguntando o que tinha acontecido, mas eu mal conseguia falar de tanto chorar. Uma vizinha doce e religiosa ligou para meu namorado e meus pais para avisar o que estava acontecendo, e até me deixou ficar com ela e sua família naquela noite. Mas depois do que aconteceu, não consegui dormir. Continuei pensando que a qualquer momento ouviria os gritos enlouquecidos de Ben e as batidas violentas na porta. Acontece que Ben era um criminoso sexual registrado. Rumores diziam que a senhoria sabia disso, mas fingiu não saber, pois a família de Ben dava dinheiro extra para que ele pudesse ficar lá. É por isso que nada nunca foi feito sobre seu comportamento. Isso me enoja. Ben realmente tomava remédios, mas não estava tomando nos últimos meses. Ele tentou dizer aos policiais que minha filha era dele e que nós a sequestramos, e que eu estava tendo um caso com ele. Loucura, né? A última coisa que ouvi foi que Ben foi colocado em uma instituição. Não sei se foi uma prisão ou um hospital psiquiátrico. A senhoria foi demitida e praticamente expulsa da cidade. Boa viagem. Nos ofereceram 3 meses de aluguel gratuito pelo transtorno, mas isso foi a gota d'água para nós. Vendemos a maioria dos nossos pertences e nos mudamos para a casa dos meus pais. Estou feliz em dizer que agora temos uma casa e minha filha não tem medo de sair de casa. E sim, verificamos todos os nossos vizinhos no registro de criminosos sexuais.